Eu falo muito dos lugares que eu passo, que a gente fica muito falando de muitas coisas que nós, as mulheres, já sabem, que muitas das coisas que a gente já vê em várias campanhas. Eu acredito que a gente precisa apresentar, sim, o problema junto com a solução. Um pouco do trabalho que eu trago para Goiânia, que a Delegacia das Mulheres seja feita por mulheres, e mulheres que entendem a luta de outras mulheres. Eu tive uma mãe que é agredida pelo marido, que eu levei e fui na delegacia com ela, e o que a gente escutou do delegado e do policial: para que você está aqui? Você vai voltar para ele, você vai estar com ele amanhã, você está gastando o nosso tempo, você está atrapalhando o nosso trabalho, né? Então, eu acredito que esse acolhimento, ele precisa ser amplo, né? A gente não pode achar que o acolhimento de uma mulher que está sendo agredida é só ter uma casa para ela ficar. Ele precisa ser continuado, né? A gente precisa acompanhar essa mulher durante o ano, obrigada. Durante o ano, né? E outra coisa, para terminar minha fala, porque a gente tem tempo. A gente precisa pensar em toda a mulheridade, né? Não dá para pensar só a mulher que está na classe média, a mulher que está casada, que precisa ser contemplada por esse acolhimento. A gente precisa pensar nas mulheres que estão nas ruas, em situação de rua, que estão nos drogadicídios, as mulheres que estão no campo, as mulheres que são das aldeias indígenas, das mulheres quilombolas. Os projetos que estão sendo feitos aqui, esses acolhimentos, acolhe essas mulheres, a gente precisa avançar, porque é do município? É do município, mas dentro do município tem todo esse tipo de mulher. Então é um pouco disso que eu falo, que a gente possa defender que a delegacia da mulher seja feita por mulheres, mulheres que treinem a luta de outras mulheres, e acolher todo o tipo de mulheridade. Obrigada pelos comentários, né, pela contribuição. Eu tenho acima do microfone, eu quero falar no microfone. Porque isso aqui, gente, quem fica com o microfone são os homens. Então, quando a mulher fala ao microfone, é um ato político, é um ato histórico. Eu quero falar assim, não sei se já tem, mas a gente pensar para um projeto de lei futuro, né? Você não pode pagar fiança quando há um ataque às mulheres, mas eu acredito que a gente poderia defender que o agressor das mulheres, independente de qual ele seja, se é verbal, se é físico, tem uma multa, né? Tem uma multa, mesmo ele recebendo lá, que acontece, né? Ele vai lá, pega um papelzinho e volta para casa com a tornozeleira para andar de Wi-Fi pela rua. Então, eu acredito que o agressor, ele vai ter uma multa que ele vai ter que pagar. Se ele bateu na mulher, se ele ameaçou, vai ter uma multa. Ele tem que pagar. Isso não é uma multa. E essa multa ir para o fundo das mulheres para a criação dessas casas de acolhimento. Porque não tem como a gente falar agora que tem o dinheiro das mulheres em algum lugar, não tem o dinheiro das mulheres. Mas está tendo tanto ataque às mulheres que se a gente começar a cobrar essa multa dos agressores, a gente vai sobrar casas de acolhimento. Então, eu acredito que seria pensar no jeito efetivo desse projeto, de surgir essa multa dos agressores, né, ainda mais quando for o tipo que o Ratinho fez em rede nacional, que seja uma multa muito maior, que vá para o fundo das mulheres, para a construção dessas casas de acolhimento e a gente poder salvar a vida de mais mulheres. Onde há uma mulher, há uma revolução, com certeza. Exatamente. Eu vou abrir uma ferida das nossas vidas, né? E eu, mais do que vocês, porque sendo uma mulher trans, eu nunca tive a chance de sentar com a minha mãe para falar sobre sexo. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre sexo. As mulheres precisam entender o que é a sexualidade, o que é o seu corpo, para a gente poder avançar nessas pautas, eu acredito. Porque é muito fácil aqui estar falando, a menina está sendo violentada na escola, mas ela nunca falou sobre o corpo dela. Ninguém nunca parou para falar sobre sexualidade. E todos os dados que a gente for olhar são de meninas adolescentes grávidas na escola. Elas não falam sobre sexo porque elas estão fazendo sexo. Então elas estão aprendendo sobre sexo, sobre a sexualidade, pela visão do homem. Por isso que é tão difícil hoje a gente tirar
a dependência dela do homem, porque ela não falou sobre sexo, ela não sabe sobre o corpo dela, ela sabe sobre o que o homem passa para ela. A gente pode ver hoje mulheres com 50, 60 anos que não sabem o que é um orgasmo, porque o marido que ela teve a vida inteira nunca fez ela chegar até lá. Então ela passou a vida inteira com a falta de alguma coisa, porque ninguém nunca sentou com ela e falou: gata, o seu corpo é seu, é você que manda, você toca aqui, você faz ali, e isso amplia a mente das mulheres. Então, para a gente falar da sexualidade da adolescência e da escola, ai, tá tendo estrupada, tá sendo atacada, mas quando que falaram com os adolescentes sobre sexo? Quando? Quando chega com essa pauta, a extrema-direita já vem de bonde, né? Porque os que estão lá na escola particular tem um momento de sexualidade, tem uma pauta sobre sexualidade bem regrada, bem paudada, mas os que estão nas escolas públicas, alguém fala sobre sexo, mas você pode ir lá hoje na escola pública que tem umas 3, 4 meninas de 15, 13 anos grávidas ou levando a criança para a escola. A menina que estava aqui comigo hoje, a mãe dela teve a irmã dela com 15 anos e ela é vó aos 35. Vereadora, passo a palavra agora para a vereadora Bárbara Bombom. Antes de fazer a minha fala, quero agradecer à mesa, à diretora e a todas essas vereadoras. Eu sendo hoje a primeira mulher preta, trans, quilombola, transista, faxineira, eleita por essa casa, pela sociedade goiana, eu venho trazer um projeto para falar sobre a moradia das pessoas LGBT e das pessoas trans. Inicialmente, a gente não pode falar em projetos de uma casa, de um apartamento para pessoas LGBT. Temos que trazer para esta casa uma casa de acolhimento onde possa receber as mulheres trans como elas são, né? Pela primeira vez na história, as mulheres trans, as pessoas LGBT estão chegando à terceira idade e não têm as suas casas de acolhimento, não tem um espaço que atenda a ela como elas são, né? Respeitada pelo gênero, respeitada pelo corpo. Então, precisamos aqui defender uma casa de acolhimento não só para as mulheres trans, para todas as mulheres, mas eu aqui, como vereadora eleita, eu defendo uma casa de acolhimento para as pessoas trans, para que elas sejam respeitadas. Eu, uma mulher trans, que ando pelas ruas de Goiânia e sou parada por tantas mulheres trans em situação de rua, porque são expulsas de suas casas pelas suas famílias, são expulsas da sociedade, não têm direito ao mercado de trabalho. Como que eu vou sentar com uma menina trans para falar da oportunidade de trabalho se ela não tem aonde dormir, se ela não tem aonde tomar um banho, trocar de roupa para voltar ao trabalho no outro dia? Essas mulheres não têm direito ao nome, essas mulheres não têm direito de sonhar, porque são roubadas nossas vidas, mas o pior, são roubados nossos sonhos. Então o projeto é uma casa de acolhimento, uma calha onde traga que elas possam ter novas profissões e sejam encaminhadas para o mercado de trabalho. Não queremos que as mulheres trans vivam dependente dessas casas. Queremos que sejam casas de passagem, que elas possam passar ali para se levantar para a sociedade. Obrigada, presidenta. É extremamente importante que nós possamos pensar dessa casa de acolhimento para pensar nas mulheres trans que estão em situação de rua, nas mulheres trans que têm deficiência, PCD, e também pensar nas mulheres LGBT que estão vindo dos campos, das aldeias indígenas e não tem como ser, aqui em Goiânia, acessar um médico, né? Elas são pessoas trans, vêm para Goiânia e não tem um local. É isso, obrigada.